Aqui vamos. No filme Interestelar, a tripulação embarca em uma missão ousada de encontrar um novo lar para a humanidade, atravessando um buraco de minhoca perto de Saturno em busca de um planeta adequado. Embora os buracos de minhoca sejam uma solução teórica espetacular para cruzar grandes distâncias interestelares, eles ainda são puramente teóricos. Vamos explorar meios convencionais de viagem interestelar e enfrentar os desafios significativos que apresentam. Tracer 210 decolou o poderoso foguete pesado D4 com a sonda solar Parker da NASA, uma missão ousada para esclarecer o mistério da nossa estrela mais próxima, o Sol. Nossa busca de explorar o espaço nos levou a criar maravilhas de engenharia, e a sonda solar NASA Parker é um exemplo ótimo. Atingindo uma velocidade incrível de 635.266 km por hora, ou cerca de 177 km por segundo, quando pastou pela superfície do Sol, esta sonda tornou-se o objeto mais rápido feito pelo homem, graças a uma ajuda de gravidade de um voo próximo do Vênus. Essa velocidade recorde permitiria, hipoteticamente, que ele circulasse a Terra em apenas 3,7 minutos, destacando nossas capacidades atuais em viagens espaciais. No entanto, quando voltamos essa perspectiva para a distância enorme entre as estrelas, a escala do desafio se torna aparente. Imagine embarcar em uma jornada para o Proxima Centauri, o sistema estelar mais próximo do Sol, localizado a 4,3 anos-luz de distância. Utilizando tecnologia como a sonda Parker, uma nave de geração levaria aproximadamente 7.197 anos para alcançar este vizinho relativamente próximo. Este empreendimento abrangeria cerca de 100 gerações, o que significa que as viagens iniciais e muitas gerações seguintes viverão e morrerão em trânsito, com as gerações subsequentes nasceram na viagem sem escolha. O conceito de uma nave estelar de geração levanta profundas questões éticas. Seria possível encontrar voluntários dispostos a comprometer não apenas suas vidas, mas também as de seus descendentes em uma missão cujo resultado nunca verão? A colonização de Marte mostrou que humanos estão dispostos a embarcar numa jornada sem retorno, sugerindo que a tentação de inovar novas fronteiras pode inspirar voluntários para uma odisseia audaciosa. Quando a nave estelar chegou ao sistema Alpha Centauri, a tripulação enfrenta duas realidades potenciais. No primeiro cenário, eles descobriram que os planetas deste sistema são inóspitos à vida como a conhecemos, tornando sua jornada uma clara lição da imprevisibilidade da exploração cósmica. O segundo cenário revela uma verdade mais agridoce. Os humanos chegaram e colonizaram planetas, graças aos avanços tecnológicos feitos na Terra durante a longa viagem da nave. Esta revelação ressalta o ritmo implacável do progresso humano, tornando a nave estelar de geração pioneira uma relíquia obsoleta de uma era passada de exploração espacial. Essa dualidade destaca riscos e incertezas inerentes às viagens interestelares, bem como reflete a engenhosidade humana e nossa persistente busca pelas estrelas. Os enormes desafios ao chegar ao sistema estelar próximo ao nosso Sol levantam uma questão profunda. A humanidade pode realmente se tornar uma civilização espacial? Para responder, devemos primeiro definir viagem interestelar, que envolve movimentação entre estrelas na mesma galáxia, no nosso caso, a Via Láctea. Viagem intragaláctica, termo que pode ser usado de forma intercambiável com viagem interestelar, descreve movimento dentro de uma galáxia, enquanto viagem intergaláctica implica viagens entre galáxias. A escala da distância interestelar dentro da nossa própria Via Láctea é assustadora, mas fica pálida em comparação com a vastidez do espaço intergaláctico. A galáxia mais próxima da nossa, Andrômeda, está a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz de distância. Para colocar isto em perspectiva, se a Via Láctea, que abrange cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, fosse colocada de ponta a ponta, seria necessário alinhar cerca de 25 vias lácteas para abranger a distância entre a Via Láctea e a Andrômeda. Com nossas capacidades tecnológicas atuais, alcançar outra galáxia parece quase impossível,
destacando o grande salto necessário para transitar da exploração interestelar para a intergaláctica. Mas mesmo a viagem intragaláctica, ou interestelar em nossa própria Via Láctea, apresenta um desafio tremendo, destacando a vastidez da galáxia que chamamos de lar. Para apreciar verdadeiramente a escala da Via Láctea, é essencial entender nosso lugar dentro. Nosso sistema solar está situado a aproximadamente 27 mil anos-luz do centro galáctico, orbitando a uma velocidade alarmante de cerca de 828 mil km por hora, ou 230 km por segundo. Apesar dessa velocidade incrível, nosso sistema solar leva cerca de 230 milhões de anos para completar uma órbita ao redor da galáxia, uma duração conhecida como ano galáctico. Essa escala de tempo é surpreendente quando colocada no contexto histórico. Aproximadamente um ano atrás, o Triássico marcou o surgimento de dinossauros, um testemunho do ritmo antigo de nossa galáxia. O Tyrannosaurus Rex, uma criatura de grande imaginário, vagou pela Terra há apenas 69 a 65 milhões de anos e existiu por 3,6 milhões de anos. Esta comparação entre a vida de um dos predadores mais formidáveis da Terra e o ano galáctico destaca não só a imensidade da Via Láctea, mas também a natureza fugaz da existência dentro dela. Navegando pelos vazios da Via Láctea, revela um universo de fortes contrastes e assustadoras escalas. A densidade estelar no tecido da galáxia varia, dramaticamente afetando a natureza das viagens espaciais dentro dela. Perto do núcleo galáctico, as estrelas são tão densas que algumas estão a apenas um ano-luz de distância. A intensa aglomeração significaria que os céus noturnos dos planetas próximos ao centro galáctico seriam repletos de estrelas muito mais brilhantes e numerosas do que vemos na Terra. Por outro lado, as partes externas da Via Láctea contam uma história diferente, com estrelas mais dispersas, enfatizando a vasta solidão do espaço. A distância média entre duas estrelas na nossa galáxia é cerca de 5 anos-luz. Para colocar isso em perspectiva, usando o nosso atual pico de velocidade, a sonda solar Parker, que viaja a cerca de 177 km por segundo, encontramos um cálculo sóbrio. Levaria aproximadamente 8.474 anos para uma sonda atravessar apenas 5 anos-luz, considerando a grande extensão da Via Láctea de cerca de 100 mil anos-luz. Dividindo isso pela distância média, produz cerca de 20 mil pontos de destino possíveis na galáxia. Embarcando numa jornada hipotética que nos leva através destes 20 mil pontos, cada um separado por 5 anos-luz, e multiplicando isso pelo tempo necessário para atravessar tão distância, chegamos a um número surpreendente. Nossa sonda mais rápida hoje, 169.490.279 anos, precisa atravessar a Via Láctea uma vez. Este cálculo nem sequer começa a explicar o tempo necessário para explorar, parar ou mudar de curso. É puramente um tiro direto através da galáxia. Essa revelação destaca o enorme desafio das viagens interestelares. A grande escala de tempo necessária para atravessar nosso bairro galáctico ressalta as vastas distâncias que nos separam até das estrelas mais próximas, muito menos das áreas distantes da Via Láctea. Ele destaca a necessidade urgente de avanços na tecnologia de propulsão, geração de energia e nossa compreensão da tecida do próprio espaço-tempo, se quisermos realizar o sonho de nos tornar uma civilização espacial. Este esforço assustador empurra os limites de nosso entendimento científico atual, exigindo um salto na inovação e na imaginação para apontar a distância cósmica que se espalha entre as estrelas. No entanto, um vislumbre de esperança na assustadora busca de atravessar e colonizar a Via Láctea vem de simulações organizadas pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Essas simulações sugerem que, com a implantação de navios geracionais, sem tecnologia de urdidura fantástica e cruzeiros a velocidades de até 500 km por segundo, pode levar cerca de 90 milhões de anos para colonizar uma parte significativa de nossa galáxia. O conceito de sonda von Neumann apresenta uma abordagem mais interessante para a colonização galáctica, uma abordagem que não exige tripulações humanas para a fase inicial de exploração e colonização. Essas espaçonaves autorreplicadoras poderiam ser enviadas para sistemas estelares distantes
para usar recursos locais e criar réplicas de si mesmas. A simulação indica que apenas 90 milhões de anos seriam necessários para colonizar a galáxia, com naves viajando a 500 km/mês, nos trazendo ao enigmático paradoxo de Fermi. Esse paradoxo questiona por que, em uma galáxia com cerca de 400 bilhões de estrelas e tantos planetas, não detectamos sinais de civilizações alienígenas, especialmente se algumas existem há milhões ou bilhões de anos. Esses números e questões não resolvidas lembram-nos que, apesar dos nossos sonhos e passos para nos tornar uma civilização espacial, a realidade das viagens interestelares permanece, por enquanto, além do nosso alcance. Por enquanto, continua a existir como um sonho, nos incentivando na busca para entender e, eventualmente, cruzar a vasta e silenciosa extensão da galáxia.